E aí, gente, tudo bem com vocês, pessoal? Eu senti a necessidade, de fazer um segundo vídeo, porque o outro foi muito corrido, e falar de um tema que acontece muito com muitos jovens, pré-adolescente, adolescente, adulto até, sobre essa questão da hipersensibilidade de muitas mulheres, de ficar sem saber o que fazer, como falar, como se expressar, e o desespero que muitas sente, porque nunca foram preparados para como comunicação, convivência e o diálogo com um sexo oposto, Então eu resolvi fazer esse vídeo porque esse vídeo muitos lidam com essa situação, muitas ficam desesperadas, fica sem saber o que falar, fica com medo, dá desespero, como já tinha falado, e muitas vezes fica uma situação muito chata, constrangedora, porque simplesmente foi uma comunicação ao qual a pessoa ela não soube se expressar, não soube ali interagir com outros seres humanos, Então eu vou falar sobre isso, Bom, eu separei aqui 5 fotos aqui, imagens, melhor dizendo, para a gente começar a falar sobre isso, Por que acontece esse desespero, Essa falta de conhecimento, essa falta de intimidade, ficar sem jeito, sem saber o que fazer, Qual é o motivo que muitas das vezes uma pré-adolescente, uma adolescente e uma jovem adulta ela tem, Então a gente vai começar pela questão que é o mais óbvio de tudo, que é a criação, do pai e da mãe, tá? Criação do pai e da mãe. Evidentemente que os pais de hoje, devem estar com seus 25, 30, 35, até 40 anos, mais velho do que eu, são da geração que eu vivi, tá? Cada um na sua época. E a criação de muitas meninas era uma criação, em boa parte, largada pelos pais, no caso, é o que eu via. E era uma criação que não tinha um acompanhamento. Elas tinham ali o seu momento de liberdade que o pai e a mãe não participavam por causa do trabalho, por causa dos seus afazeres. Mas, para ser exato na minha percepção, claro que sempre existem as exceções, não existia muita participação da mãe e do pai. E isso criava uma problemática muito grande, porque o coletivo que a gente vive, existe 2 tipos de pessoas que são criadas. A primeira que não se deixa influenciar pelos pensamentos dos outros, bate de frente, briga, aquela coisa toda. E a segunda que permite que os pensamentos dos outros influenciem nas suas decisões. E isso acontece muito com as mulheres, as meninas no caso, pré-adolescente. Por quê? Porque a convivência do pai e da mãe, geralmente elas não são próximas. Não está ali no dia a dia, porque o ser humano tem que trabalhar, muitas vezes vai deixar... Voltando, tá, gente? Muitas das vezes vai deixar a criança com os avós, evidentemente, e a mãe e o pai muito pouco tempo vai ter para poder participar, porque quando chega em casa já tem que resolver os problemas da casa, os problemas de contas, os problemas da própria criança e até o problema mesmo familiares, de vizinhança, então já chega muito cansado, Os poucos que eu vi participando tenta passar alguma diretriz de ética, de integridade, de comportamento, mas não consegue ser participativo porque estão sobrecarregados.
Uma das coisas que acaba muito influenciando a criação de muitas meninas pré-adolescentes e adolescentes é que muitas vezes a responsabilidade de educar essas crianças muitas vezes passa pela mãe. A mãe fica muito sobrecarregada para fazer isso. O pai geralmente ele é menos participativo, quer viver uma vida de solteiro, não quer ter responsabilidade, só comparece para poder ou para ficar com a mãe, ou para poder dar alguma coisa ali, mas não tem aquela participação. E muitas vezes as mulheres não têm um senso de evolução, né? Um senso de modificação, um senso de fazer aquele pensamento, peraí, cara, eu passei por isso, a minha filha vai passar por isso, talvez a minha neta vai passar por isso, e eu preciso mudar essa direção, eu preciso fazer um giro de modificação dessa situação, porque assim não dá para ficar. Então muitas dessas mulheres têm muito pouco desse pensamento de alterar esse caminho, de modificar. Então passa a ser uma coisa, se você sacou muito bem, geracional. De geração a geração, esse pensamento vai se perpetuando até que alguma mulher ou algum homem nasce na família e modifica esse pensamento. Se tiver filha mulher, no caso se for um homem, tá? Mas acaba tendo uma questão de hereditário. Então, um desses fatores que faz muito dessas mulheres ser assim é a pouca participação, pouco ensinamento de vivência, tá? Muitas vezes o pai e a mãe não consegue ter um relacionamento de uma forma honesta, correta, então muito pouco tem para poder falar, para dizer. E muitas vezes não defende quando a filha sofre pressão. Às vezes a filha sofre pressão, não tem ali aquela participação, aquela coisa toda porque está ocupado. Então esse é um dos motivos porque muitas mulheres jovens, meninas, pré-adolescente, adolescente, jovens adultos, elas são instáveis, né? Elas ficam sem saber como se interagir, comunicar, porque elas nunca tiveram preparo para a convivência a dois, né? O pai e a mãe sempre não são muito participativos e o pouco que tem não permite uma evolução de uma certa forma que cria um ambiente que a pessoa tem mais firmeza, né? Mais coragem de ser e de lutar pelo aquilo que acredita, né? Aquilo que pensa, né? Se expor seus pensamentos, tá? Então, deixa eu ver aqui, para não fugir aqui a gravação, a figura, né? E aí, a gente vai agora falar sobre essa questão, né? O comportamento muitas vezes das jovens, né? Pré-adolescente, adolescente, até jovem adulta, ou até adulta também, tá, gente? Não é tão muito frequente, né? É uma adulta mesmo assim, mas acaba acontecendo, tá? Não é tão expressivo, né? Essa imagem já fala por tudo, né? Quem nunca se deparou com uma mulher meio sem saber o que fazer, sem falar, sem se expressar, né? Então, vamos lá para a segunda parte, né? A questão da instabilidade e do medo do que os outros pensam, né? A gente é um coletivo, como já tinha falado anteriormente, que muito o que os outros pensam, o que os outros falam, a gente se deixa se levar. A gente se deixa se levar e a falta de conhecimento e até mesmo a falta de lutar por aquilo que é o certo e é o correto, isso acaba influenciando muitas mulheres. Então muitas mulheres ficam em pânico, né? Fica desesperado, fica sem jeito, fica sem saber o que fazer. Por quê? Porque ela nunca foi ensinada a lutar por aquilo que ela acredita, por aquilo que ela crê que é certo, aquilo que é correto. Muitas vezes se permite ser levada pelo que os outros pensam, influenciando e desestabilizando emocionalmente e psicologicamente, que muitas vezes uma aproximação de um homem para flertar, para falar, para dialogar com ela não vai saber fazer, ela não vai saber falar, interagir, aquela coisa toda. Por quê? Como já falei no primeiro vídeo, o centro das atenções
tanto daquele que é um jovem adolescente, não tão diretamente como um adulto, é o trabalho. Ele é o centro das atenções. Então, as questões de convivência, relacionamento, ou até um pensamento de uma convivência com outros seres humanos, não é uma coisa assim de primeiro plano, né? Aquela coisa de objetivo. Então isso vai acabar acontecendo ao longo do tempo, muito mais por ver outras pessoas que vão se formando casal, né? Ou até pelo interesse do próprio corpo, biologicamente, do que uma forma de progresso aos poucos, acontecendo esse interesse de comunicação, de flerte, de interação. Então é muito mais uma questão do corpo ter desejo, vontade, mais o ambiente que influencia, do que uma conscientização, um preparo, um andamento, entendendo da importância do relacionamento entre homem e mulher, e por aí vai, né, no caso. Vou ver um pouquinho d'água aqui, tá, gente? Então, o que vai acabar falando muito mais alto, né, é as modificações do corpo e os desejos do corpo, que vai puxar para o relacionamento, né? Isso é bastante importante ser falado. E a questão da instabilidade e do medo por questões de influência de pensamento dos outros. Ou seja, muitas vezes as meninas da minha época, com algumas exceções que eu via, não tinha muito aquela questão de lutar por aquilo que acredita, por aquilo que crê, por aquilo que vê que é certo, que é o correto. Essa falta de afirmação, de firmeza, criava uma menina muito instável, né? Uma menina muito desequilibrada emocionalmente, né? Não tinha força para poder ali bater de frente com uma opinião oposta, né? Então isso provocava uma instabilidade emocional e psicológica que muitas tinham vergonha, muitas ficavam sem jeito, aquela coisa toda. Por quê? Porque não tinham a participação do pai e da mãe, entendeu? Ali diariamente convivendo, tá? Pelo menos é o que eu vi, gente, tá? Então isso cria um pânico, porque a pessoa não sabe o que fazer. A pessoa não sabe como se expressar, se comunicar, aquela coisa toda, né? Então isso muito pela questão também de não batalhar por aquilo que ela acredita que é o certo, que é errado, né? Isso também foi uma das grandes viradas de chave da minha vida, né? Muitas vezes eu vejo as coisas erradas e ser firme no meu pensamento, né?